Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo sobre investigação criminal deste canal. Se gostarem desse vídeo, por favor, já deixem seu like, comentem e compartilhem. Valeu, obrigado e então vamos pro caso. Em meados de 1946, a cidade do Texas, nos Estados Unidos, passou por uma onda violenta de crimes, no quais jovens eram violentados e mortos. Ao contrário de muitas cidades pequenas do Texas, Texarkana era bastante violenta. Em meados de 1940, roubos e assassinatos eram completamente comum naquela área, mesmo que revoltantes. A população, então, justamente por isso, por estar acostumada com a violência, não prestou muita atenção em um crime brutal que aconteceu. Em fevereiro de 1946, Jimmy Hollis, de 25 anos, e Mary Jane Leary, de 19, estavam em um encontro durante a noite. Os dois tinham acabado de assistir um filme e, nesse momento, eles estavam retornando para casa, à noite, quando decidiram parar em uma rua deserta. Então, logo depois que eles estacionaram, logo após 10 minutos que eles estavam ali, um homem encapuzado se aproximou da janela do motorista e disse as seguintes palavras para Jimmy: "Eu não quero te matar, amigo", apontando uma lanterna para Jimmy. "Faça o que eu mando", ele disse. Ele então exigiu que Jimmy abaixasse as calças e bateu 2 vezes em sua cabeça, que teve seu crânio fraturado. Em seguida, esse bandido então tentou estuprar e roubar Mary Jane. Mary Jane, então desesperada, tentou argumentar com o homem, mas ele ficou com raiva e a derrubou no chão. Durante todo o tempo, enquanto o homem abusava de Mary Jane, Jimmy então acordou e chamou a atenção de um carro que passava na rua. Então, ao avistar as lanternas do carro que se aproximavam, o bandido então deu no pé. Jimmy e Mary Jane então foram levados para o hospital e sobreviveram aos ferimentos causados pelo maníaco. Em março daquele ano, outro ataque então aconteceu. Dessa vez, os corpos de Richard L. Griffin, de 29 anos, e Polly Ann Moore, de 17 anos, foram encontrados por autoridades. Ambos os dois foram baleados na cabeça após saírem de um jantar com a irmã da jovem. Sobre o caso, mais de 50 pessoas foram interrogadas e mais de 100 pistas falsas foram investigadas durante todo esse tempo, a qual nenhuma levou a nenhum suspeito realmente concreto. E mesmo depois de tudo isso, com esse último ataque onde acabou com as vítimas fatais desse maníaco, a população ainda assim se recusava a ficar com medo. Foi apenas em abril de 1946, 3 semanas após o primeiro assassinato, o do rapaz e da moça, que as coisas então começaram a ficar muito mais sérias. Betty Jo Booker e Paul Martins foram então encontrados mortos por policiais. O jovem de 16 anos foi baleado na cabeça 4 vezes, enquanto a menina de 15 foi violentada e também foi baleada na cabeça. Os policiais então notaram semelhanças entre os dois crimes. O do primeiro casal, que eu já havia contado anteriormente, e esse então, nesse momento. Todas as vítimas desse maníaco eram casais e foram baleadas com um Colt calibre 32. Segundo os investigadores, foi a mesma arma usada no primeiro ataque. Assim então, o pânico se instalou na cidade. Algumas famílias então se abrigaram em um hotel da redondeza, achando que estariam mais seguras em grande aglomeração de pessoas. Outras preferiram comprar armamentos para ficarem mais protegidas dentro de sua própria casa. E outras apenas preferiram instalar alarmes de segurança em suas casas. Nos jornais, o assassino então já era chamado de o assassino fantasma. Em maio daquele mesmo ano, um fazendeiro chamado Virgil Starks, de 37 anos, estava em sua sala de estar quando foi baleado por uma arma de calibre 22. Sua esposa Kate, que estava no carro, assim que ouviu o tiro, correu em direção ao corpo do marido já desfalecido. Ela então tentou ligar para a polícia e foi baleada 2 vezes no rosto.
O assassino então tentou entrar pela janela da cozinha, mas Kate, que conseguiu sobreviver, se levantou e saiu pela porta da frente da casa, procurando ajuda. Policiais então foram chamados até a casa, mas quando eles chegaram já não havia mais nada lá na casa. Só uma trilha de pegadas que acabava em uma bifurcação de ruas. Ainda que os crimes fossem praticamente diferentes, o assassinato de Virgil também foi incluído. Então, nas investigações do assassino fantasma, 2 meses mais tarde tudo parecia muito tranquilo. O criminoso então já fazia 2 meses que não atacava e ninguém foi preso nesse meio tempo. 2 diferentes teorias foram erguidas para falar sobre os suspeitos. A primeira delas se baseia em uma carta escrita por H.B. Doody, Tennyson. O universitário teria assumido os 2 crimes em uma carta de suicídio. No texto, o rapaz confessa ter matado Betty Jo e Paul, além de atacar os Starks. Em testemunho, seu primo, o psiquiatra John Tennyson, chegou a afirmar que Doody tinha conexão com todas as vítimas. Mesmo assim, o rapaz nunca foi indiciado. A segunda teoria acusa Yowie Lee Sweeney, de 29 anos, uma vez que ele já foi envolvido em esquemas de roubos de carros. Ele então virou suspeito quando sua esposa Peggy, de 21 anos, foi presa. Ela então deu diversos depoimentos. E em muitos desses depoimentos, ela narrou cada detalhe dos assassinatos de Betty Jo e Paul. Em muitos momentos, Peggy citou detalhes que só policiais sabiam. E assim então as autoridades imaginaram que ela poderia estar falando a verdade. A mulher, entretanto, nunca testemunhou contra ele. E então Yo foi preso em 1946 pelos roubos dos carros. Yo, entretanto, foi solto em 1973 por falta de defesa adequada e acabou falecendo em Dallas em 1994. Dessa forma, então, os crimes do assassino fantasma permanecem sem solução até os dias de hoje. Então, meus amigos, essa foi a história de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostarem, por favor, deixem seu like. Então, até a próxima e falou!